Todos os anos, no dia 20 de novembro, é comemorado em todo o Brasil o Dia da Consciência Negra, celebração que remete ao dia 20 de novembro de 1695, data do assassinato de Zumbi dos Palmares, o deus da guerra. Zumbi dos Palmares, assim como Gangazumba, Gangazona, Sabina, Dandara e muitos outros heróis e heroínas da República dos Palmares, deixou patente, no contexto da história do Brasil, a necessidade de lutarmos sempre por um país mais justo, mais democrático, livre de injustiças, livre de autoritarismos e abraçado a um presente e a um futuro de prosperidade para todo o conjunto da sociedade brasileira. Para buscarmos cada vez mais esses e outros direitos, vamos, por intermédio da arte, recordar e entender o porquê da luta do povo negro contra o processo escravocrata naquele período do Brasil colônia. Para isso, o canal Brasil Cultura com Maurício Barnazulfo buscou os recursos didáticos deste documentário, Os Negros Escravizados no Brasil e o Quilombo dos Palmares. Uma produção da TV Escola em conjunto com a Fundação Joaquim Nabuco e o grupo Mão Molenga de Teatro de Bonecos, e que teve a edição realizada pela jornalista Juliana Ferreira. Fiquem então com o documentário Os Negros Escravizados no Brasil e o Quilombo dos Palmares. Imagine a TV viajando no tempo para mostrar o passado. Imagine a vida, as pessoas, os sonhos de outras épocas. Imagine tudo isso como era há alguns séculos. No século XVI, os portugueses começaram a colonizar o Brasil. Ali pretendiam produzir matérias-primas para exportação. O Brasil, nesse período colonial, era um lugar de muitas terras, nas mãos de poucos e poderosos homens. Em lugares estratégicos para a coroa portuguesa, como Pernambuco e o recôncavo baiano, reinava a monocultura da cana-de-açúcar, lavoura sustentada pelos braços de milhares de negros escravizados. Há 400 anos, o açúcar era uma mercadoria rara e muito valiosa. Das primeiras vilas de colonizadores do interior do Brasil, muitas surgiram ao redor dos engenhos, que moíam a cana e fabricavam o açúcar. Construiremos a casa grande ali e a igreja acolá. A senzala pode ficar mais embaixo. Plantaremos cana em todo lugar. Teremos que derrubar a mata, senhor. Pouco importa. Quero plantar cana, botar meu engenho para moer. Por que me chamou para ir até Olinda com o senhor, meu pai? Para você começar a aprender o que é a vida. Você é meu filho mais velho. Tem que se preparar, pois vai me substituir no futuro. Os motores ainda não haviam sido inventados. Por isso, as pessoas usavam os animais para transporte. Cavalos, jumentos e até bois. Onde havia rios, usavam-se barcos. Em último caso, andava-se a pé. Veja, meu pai, no alto daquele morro, é a vila de Olinda? É, sim. É lá que vamos cuidar dos nossos negócios. Negros, negros da África, compre um negro e aumente o seu patrimônio. Quero um casal. O melhor que você tiver. Veja este, senhor. 2 negros fortes, saudáveis, bonitos. Sempre oferecem o pior. O melhor eles deixam lá atrás. Aqueles dali, no canto da parede. São os melhores e mais caros que tenho. Dentes perfeitos, músculos prontos para o trabalho, sem falar nos filhos que poderão ter. Uma ótima escolha, senhor.
os negros foram a principal mão de obra do Brasil colônia. Saiba o motivo com a nossa correspondente africana, Liana Muyemba. Aqui na África havia muitas guerras entre as tribos. Tornou-se comum que os perdedores dessas guerras, homens, mulheres e até crianças, fossem vendidos aos brancos pelas tribos mais fortes. Vários navios transportavam esses negros para outros países. Os mercadores faziam de tudo para que os navios partissem lotados, esperando obter o maior lucro possível em cada viagem. Por isso, os africanos viajavam empilhados nos porões, acorrentados, alimentando-se mal e muitas vezes adoecendo e morrendo por conta daquelas condições. Ao chegarem nas novas terras, os negros eram revendidos e obrigados a trabalhar de graça. Kuete usumba walua, diongoloko tukila kofekayeto. Amendatim kulinha, amisapo, não que tu sanga undila nhocuntila. E então, Dom Antônio, já se resolveu? Prepare aqueles dois. Virei buscá-los depois da sessão na Câmara. O que será discutido hoje, senhor? O transporte de carga. Achamos que os rios podem ser melhor aproveitados para trazer o açúcar até o porto. Até logo! Quem era aquele, meu pai? Dom Antônio. É ele quem compra a cana que plantamos na nossa terra, leva para o engenho e faz açúcar. É muita cana. Dá pra fazer tanto açúcar que é capaz de cobrir o mundo inteiro. Açúcar é como ouro, meu filho. Se um dia o mundo se cobrir de açúcar, os donos de engenho serão tão pobres quanto eu e você. Dom Antônio, meu marido, estou tão feliz. O senhor trouxe tudo que pedi? De certo que sim. Não podia fazer por menos. Gratíssima por tudo, meu senhor. Doroteia! Pegue a louça e a panela. Tomé! Leve os tecidos para o quarto pequeno. Mateus! Leve os sacos de cereais para a cozinha. Adorei aqueles dois escravos. Muito bem escolhidos. Por que não trouxe logo uma dúzia? Custam muito caro, Sila. Pena que não saibam falar português. Vão ter que aprender com os outros. De onde vocês vêm? Ele me liove calindo boloca. Pai, você entende isso? Tutundilila congola, enerhem? O que é que o senhor está dizendo para eles? Se aquiete. Só querem saber de onde somos. Depois eu traduzo tudo para você. Cocantâmbulo liete a linga. Ele me lieto o aliculi handate. Dali longuissa labaqueto vo congola. Eneu linganhenculo. Tuta lavaia com vapia. Com fábrica e açúcar. Locolondio viovindele. Tu se língua. O cuto lavaiela ovindele? Da tua língua etiovo vatutuma. Ovo cavatulingue latimue. La lingueteque da tambuile. O olote o ovindele. Da catuapo culico vindele. Ovo vatucanguissa. É canguiçô? A canguiçô, ai, ai. É candu, lecandu. Lecanguiçô, liacho, lininho. O trabalho no engenho era cansativo e perigoso. A fabricação do açúcar exigia atenção e prática em cada uma de suas etapas. Primeiro, a cana era colocada numa moenda para extrair o caldo ou garapa. Esse líquido era levado até a casa das fornalhas para ser cozido e apurado em caldeiras de cobre. Dali, despejava-se dentro de formas o caldo já cozido, onde esfriava e se cristalizava. Nos galpões, o produto era enfim pulverizado e depois secado ao sol. Mandei encaixotar a primeira remessa desta colheita, meu pai. Podemos mandar tudo para o porto, quando o senhor quiser. Ótimo! Veja se consegue mais gado para puxar os carros. A chuva deixou a estrada pior do que nunca. Sim, senhor. Dom Antônio, um acidente. Um negro perdeu a mão na moenda. À direita ou à esquerda? Esquerda, senhor. E o negro não é canhoto. Que bom, então. Caiu sangue na garapa? Não, senhor. Então está tudo ótimo. Bote outro no lugar. E mande o Cirino cuidar do escravo ferido.
Esses negros custam muito caro. Como foi isso, Luiz? Eu tava cansado, cochilei, aí a moeda pegou minha mão. Ô, homem, moeda não é lugar de dormir. Eu tava com sono, 3 dias trabalhando sem parar. O patrão quer aumentar a produção e aí o feitor não deixa ninguém dormir. A mesma história de sempre. Tomé disse que chegou gente nova. Foi. 2 teimosos não querem aprender língua de branco. Coitados, vão sofrer muito. Eu soube que você deixou aquele casal de escravos a pão e água. Sim, porque são muito atrevidos. Eu, na minha generosidade que você bem conhece, me ofereci para ensinar umas palavras em português para eles. Sabe o que fizeram? Não. Torceram o nariz e me deram maior muxoxo. Verdade? Quero ver se passando fome aquelas 2 belezas tomam vergonha e aprendem a falar língua de gente. A saudade que os negros sentiam da África era grande. Eles tentavam aliviar a dor com seus rituais religiosos, cantos, danças e histórias. Mas os donos de engenho não aceitavam a cultura dos negros e proibiam que eles cultivassem os costumes e as lembranças de sua terra natal. Apesar disso, muitos elementos da cultura africana acabaram fazendo parte da vida na colônia. Que comida cheirosa é essa? Galinha de cabidela, munguzá e cocada branca. E tira a mão, que isso não é pro seu bico, não, senhor. Que foi? Não tem outro canto pra vadiar, não, é? Sabe o que é? Sei não, senhor. Eu queria que você fizesse um feijão daqueles pra mim. Feijão? Daqueles? Que feijão é esse que eu não sei? Ô, Isabela, aquele cheiroso que vocês comem lá na senzala. Aquele feito com restos de carne de porco. Você faz, hein? Faz. Arrume a carne que eu faço. Arrumo sim. Já está arrumado. Ixi, nunca vi branco pra gostar tanto de comida de preto. Mesmo assim, a religião e os idiomas africanos continuaram sendo proibidos. É que os brancos achavam perigoso que os negros tivessem algo que os unisse, além da cor e da escravidão. Qualquer coisa que lhes desse identidade e força. Que nossos irmãos cheguem no quilombo. Que eles cheguem sim. Que é isso, Josefa? Fazendo bruxaria. Deus me defenda, senhor feitor. Estou rezando pra Santa Bárbara. Olha ela aqui, não tá vendo? É ela. E que ui foi esse que eu ouvi? Isso é lá jeito de se rezar? É que meus joelhos estão doendo. Aí eu tenho que gemer. Não é melhor rezar gemendo do que não rezar? Pode ser. Vá. Continue sua reza. Rezar faz bem. Obrigada, Santinha. Desta vez escapei. Que susto das neves! De Quartícia, Josefa, o Lumeuangue, o Atila. Daniel sabe se cuidar. Deve ter se juntado ao grupo de Ganga Zumba. Já deve estar em Palmares. Palmares Caculi. E Tchonjoy. Você moele tua nhele, Lanculo. Fale português das neves. Os brancos não querem ninguém aqui falando língua de nego, não. Se o feitor pegar, é castigo. A me de Vangula, Muendomo, da Yongola. É cambalhangue, dingo renda. Quacameleo, cucucanguissa. Vambata muichose da Quatele. Calieva Yongola, o Conjupa, ele miliangue. Que conversa esquisita é essa aí? Peguei essas duas falando feito bicho, senhor. Esta beleza aqui não é novidade. Mas você
você, Josefa. Ela não falou, o culpado é ele. Cala a boca, negra. Só fala quando assim mandar. E você não quer mesmo aprender a falar português, não é? Fica por aí me desobedecendo. Será possível que não tem castigo que endireite você? Já tentei de tudo. Corrente, colar de ferro, queimadura e nada. Se ela não fala direito, sinhá, melhor cortar a língua dela. Cortar a língua? Faça, corte, agora. Não se atenha piedade, não permita isso, pelo amor de Deus. É brincadeira, sua besta. Eu sou uma mulher cristã. 20 chicotadas na Zefa, que é minha amiga, e 150 nesta aqui, que eu detesto. Ah! E 3 dias só bebendo água, as duas. Mariana! A senhora está louca? O que foi que eu fiz, meu senhor? Deixou 2 escravas passando fome numa situação destas. Situação? Que situação? Acorde, minha esposa. Pensa que já nos recuperamos da guerra com os holandeses? Meu senhor, as negras me desobedeceram. Mas o castigo foi duro demais. Saiba que metade dos nossos escravos fugiu e os que ficaram estão trabalhando 3 vezes mais. Sem falar do que aconteceu no engenho Aurora. O que aconteceu no Aurora? Os negros estavam se matando para fugir da escravidão. Já imaginou o prejuízo? E eu com isso? Basta! Não podemos criar mais problemas. Agora sou eu quem está criando problemas. Aqui é sim, senhora. Mande alimentar as 2 agora mesmo e reze para que não tenhamos uma revolta aqui no engenho. Que barulheira é essa aí fora? Não sei, mandaram a gente ficar aqui dentro até passar. Só estou pensando na das Neves, coitada. Sabe como ela está? A das Neves morreu, Josefa. Dizem que foi o banzo. Deixou de comer, não falava, não dormia. Acabou-se. Melhor para ela. Libertou-se dessa vida de escravo. Minha mulher tá morta. É essa a liberdade que vocês querem? Daniel, tu és doido de voltar aqui. Os homens vão te prender. Que homens? Os que não fugiu, nós amarrou. Nós? Quem? Tem mais de 100 preto comigo, Zé. Viemos buscar os 6. E a senhora? Fugiu, mas o senhor. Vamos, nós tá livre pra fugir tudinho. Não tem tempo. Quem quiser ir pra Palmares, vem com nós. A principal forma de negar o regime escravista era o quilombo. Ele se formava quando negros fugidos se reuniam e se instalavam em terras distantes e protegidas, criando espaços de liberdade num país que apoiava a escravidão. José Pereira é com você. Os quilombos existiram em quase todas as regiões do Brasil. Aquele que durou mais tempo ficava nesta área da capitania de Pernambuco, onde hoje é o estado de Alagoas. Foi um quilombo que permaneceu de pé durante quase 9 décadas e se chamava Quilombo de Palmares. Mateus! Espia aquilo ali! Diga que é verdade o que eu estou ouvindo! Diga você. Também acho que estou sonhando. É Palmares, minha gente. Nós tá em casa. Nós tá em casa. O Quilombo de Palmares ficava numa região acidentada. E isso dificultava os ataques dos brancos. Estimativas dos historiadores calculam que a população de Palmares ficava em torno de 20 mil negros, que viviam livres, como se estivessem na África. Gangazumba vai receber nós! O quilombo era composto de várias aldeias, chamadas mocambos. Os chefes dos mocambos escolhiam o rei do quilombo, que deveria ter força, coragem e capacidade de comando. Os chefes construíram esse lugar, Dandara! Todos nós construímos. Os chefes nos ajudam a continuar unidos. Hoje somos milhares de pessoas vivendo em Palmares. Isso é maravilhoso! Olha essa jarra! É tudo tão lindo! Ah, fazemos muita coisa aqui. Outras conseguimos com as vilas vizinhas. Trocamos o que temos pelo que não temos, como sal, armas, munição. Veja, ali ficam nossas plantações. Mandioca, feijão, banana. Também fazemos rapadura e aguardente.
Mas nem sempre o dia a dia do Quilombo era de paz. Como seus habitantes continuaram a invadir terras de colonos para libertar outros escravos, muitas expedições foram organizadas para atacar Palmares. Nenhuma conseguiu sucesso, porque o Quilombo era muito bem protegido. Mas em 1676, tudo mudou. Avisem o rei! Avisem o rei! Pegaram os filhos de Gangazumba! O que houve, Mateus? Um tal de Capitão Carrilho capturou 2 filhos de Gangazumba, alguns chefes de Mocambo e vários negros. Ele entende de guerra, veio com muitos homens e armas, escravizou nossos irmãos e disse que era só o começo. Fernão Carrilho continuou seus ataques, causando muitas mortes em Palmares. Gangazumba tentou negociar. A resposta foi clara. Só paro de atacar se me entregarem suas armas. Desistam, senão avançarei até que não reste mais ninguém vivo no Quilombo. Gangazumba reuniu os chefes para avaliar a proposta. Zumbi, chefe do Mocambo de Cucaú, não aceitou. Mas a maioria concordou que aquela situação precisava ser resolvida pacificamente. Para isso, uma comitiva de Palmares foi até Recife negociar com o governador. Estou feliz que vocês também queiram a paz. E tenho uma proposta que pode interessar a vocês. Se permitirem que as suas armas sejam confiscadas, prometo conseguir terras onde todos vocês possam viver em liberdade. Os escravistas não gostaram nada dessa proposta. Assim como alguns chefes negros, como Zumbi. A situação piorou quando Gangazumba morreu subitamente, envenenado. Os chefes já escolheram o novo rei. É Zumbi! Não importa se tem branco querendo paz. Eles são poucos, não têm força. Os brancos que querem a guerra estão só esperando, calados. Quando estivermos sem armas, seremos novamente escravizados. E nenhum branco vai lutar contra o outro para nos ajudar. Por isso, eu vou ficar em Palmares. Quem quiser partir, pode ir. Quem pensar como eu, fique. Se precisar, que lute por Palmares até a morte. A resistência de Palmares durou até 1695. Antes disso, o governo de Pernambuco já havia contratado o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para destruir o Quilombo. Um exército de 9.000 homens massacrou os habitantes de Palmares. Até canhões foram utilizados. Zumbi resistiu até o fim, com apenas 20 guerreiros. Liberdade é tão bom, não é, Mateus? Sim, é. Enquanto os brancos não chegarem neste fim de mundo, está tudo bem. Aqui só tem mesmo esses índios e eles são como os negros. Querem mais é o lugar deles para viver sossegados. Eles adoram quando eu conto a história de Palmares. Eu também gosto de lembrar. Faz tanto tempo. Pena que acabou. Que acabou o quê, Zefinha? Não ficou a história, a lembrança? Palmares continua aqui dentro, na gente. Muito bem, meus amigos e minhas amigas do canal Brasil Cultura com Maurício Barnazulfo. Espero que vocês tenham gostado desta produção, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se vocês gostaram, deixem um gostei, inscrevam-se no canal Brasil Cultura com Maurício Barnazulfo. Não esqueçam de ativar o sino de notificações para que vocês não percam os conteúdos, ou seja, os outros vídeos do nosso canal Brasil Cultura com Maurício Barnazulfo. Aproveitem e entrem em contato conosco por intermédio deste e-mail, mauricio.b.cultura@hotmail.com. Sintam-se abraçados e beijados e até a próxima produção do seu canal Brasil Cultura com Maurício Barnazulfo. Valeu!